portaria número 122, que altera atribuições dos cargos de técnico e analista, porém o plenário do STF decidiu que a alteração de atribuições de cargos só podem ser realizadas por meio de lei formal. O senhor ou as senhoras têm a declarar, e a pergunta foi enviada coletivamente pela Sinazempo, a SMPF, a SMIP e a Astra. Quem começa a responder é a doutora Sandra. Bom, eu tenho essas duas decisões. Aqui faz referência à pergunta dessas duas decisões do Supremo. E realmente elas dizem bem que a alteração de atribuições de cargos só pode ser realizada por meio de lei formal. Obviamente, ao PGR, cumprir as decisões judiciais. Ele deve cumprir as decisões judiciais. Então, em relação a essa pergunta, a única coisa que eu tenho a dizer é que, se escolhida, eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há outra coisa a dizer. Obrigada. Quem responde agora, a doutora Ela Vieira. Eu também, a mesma resposta. Eu até tentei compreender melhor se tem algum aspecto assim, que não sei, por que isso ainda não foi implementado. Mas da forma como a pergunta está posta e até as informações que eu consegui coletar, a minha resposta é nesse sentido: serão cumpridas as decisões do Supremo. Eu entendo um pouco diferente. Esses dois acórdãos, eles se referem a casos específicos, foi uma decisão interpartes. Eu acredito que é possível o Ministério Público, no âmbito da sua autonomia administrativa, proceder da maneira como autorizado pela Constituição ao Presidente da República, ou seja, dispor sobre essa matéria mediante ato normativo infralegal. Obviamente, que se vier uma decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de funcionalidade de natureza erga omnes, eu me rendo, mas, do contrário, eu entendo que próprio da administração atual ter celeridade, maleabilidade, e eu acredito que a portaria 122, ela é um bom resultado disso. É uma portaria que foi pensada por todos os ramos do NPU, coletivamente. Ela traz muito do que foi pensado no planejamento estratégico, principalmente em relação à segurança institucional. Eu acho que ela tem uma vocação também para uma administração mais dinâmica. Eu defendo a portaria 122, defendo, portanto, enquanto não vier uma decisão em contrário. Bom, a palavra do Rodrigo. Bom, procurei me inteirar e fui informado de que essa portaria foi editada agora em março. Confesso que não conheço o teor dessa portaria. Então, eu me comprometo, dentro do poder revisional que a administração tem, segundo a súmula 473, e por atuação minha judiciária, eu ajudei até a melhorá-la junto ao Supremo Tribunal Federal, eu prometo de analisar o ato, se for o caso devido. Mas confesso que não conheço o teor da portaria 122, que foi editada agora recentemente em março. Bom, a segunda pergunta é a seguinte: em vista da presente necessidade de valorização das carreiras dos servidores do NPU/CNMP, considerando-se que atualmente há uma taxa de evasão de 40%, entre outros motivos, pela baixa remuneração, o senhor e as senhoras estariam dispostos a instituir comissão multidisciplinar de entidades representativas dos servidores, associações, sindicatos, para elaborar minuta de plano de cargos e salários conforme já realizado em gestões anteriores? Também pergunta elaborada pelas associações de servidores do NPU. Quem começa a responder agora, a doutora Ela Vieira. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei um pouco em dúvida com essa taxa de evasão de 40%, porque com relação ao MPF, naturalmente essa taxa de 40% está se referindo talvez ao conjunto, né? Mas em relação ao MPF, a taxa de evasão, ela está abaixo dos 10%. Então, eu gostaria, assim, uma conversa com o sindicato de entender melhor como é que se chegou a esse parâmetro, né? Eu já estivemos conversando e
Eu estou aberta ao diálogo, né? Isso não é nem compromisso de encaminhar plano de cargos e salários, mas de ouvir, porque percebi que não há uma conversa ainda muito fácil, né? Quer dizer, não, então me disponho a esse diálogo e, se for o caso, essa comissão será instituída. Bom, eu reconheço que há, de fato, uma séria defasagem salarial dos servidores do Ministério Público da União, né? E me comprometo, sim, a instituir essa comissão, né? Então, como espaço de diálogo, como espaço de reflexão. Enfim, dentro dessa perspectiva de estar a todo tempo dialogando e, enfim, com possibilidades de reflexão coletiva. Agora, com a palavra, doutor Rodrigo. Bom, quando eu comecei a minha campanha, estão aqui testemunhas, pelo menos, na Assembleia e a Associação de Servidores de Justiça está aqui, eu tomei a iniciativa de chamá-los para uma conversa, em ambas as entidades que estiveram comigo. E essa é a minha maneira de agir mesmo. Eu trabalho de portas abertas e sou um articulador, né? Por isso me proponho ao diálogo. Lembraria que, quando fui secretário-geral, sempre me reuni com servidores para tratar dos assuntos mais sensíveis que envolviam os servidores, e não só o plano de cargos e salários. Então, e agora, nessas minhas andanças aí da campanha pelo Brasil, tenho tomado a iniciativa também de, além de conversar com os colegas, chamar servidores para um diálogo franco, ouvir, né, o que se passa. Eu não tenho o menor problema em assegurar que sim, haverá uma comissão multidisciplinar, sim. E mais do que isso, eu penso ainda em que não se pode ter uma comissão que vá esgotar esse assunto do plano de cargos e salários. Nós temos que abrir uma interlocução entre a administração e os servidores. Me comprometo também, né, a definir um interlocutor. Nós teremos um interlocutor definido para que possa tratar com os servidores das questões que são do seu interesse. Me reuni com as duas associações, eles pediram para ser recebidos, eu os recebi. Me comprometo a continuar recebendo-os. Minhas portas estarão abertas aos servidores, podem ter a maior certeza disso. E seja 10%, seja 20%, seja 30%, seja 40%, a verdade é que nós estamos perdendo servidores para outras carreiras, carreiras análogas às nossas, ou pelo menos nas quais eles vão exercer funções análogas, simplesmente porque eles vão receber uma remuneração maior, e é justo que cada um procure, enfim, o que é melhor para si. E desse modo, então, eu também me comprometo a instituir essa comissão multidisciplinar de entidades representativas de servidores para elaborar a minuta de planos e salários, como já foi realmente realizado em outras gestões, e me comprometo a dialogar com os servidores sempre que for necessário. Bom, encerramos a bateria de perguntas enviadas pelas associações de servidores do MPU e vamos agora sortear 3 perguntas enviadas pelos jornalistas à NPR. A primeira delas é a de número 5 e quem começa a responder é a doutora Débora Duprá. Qual o papel que o Ministério Público pode ter no combate à tortura policial, à superlotação de presídios e à exploração ilegal de riquezas em terras indígenas? Pergunta do jornalista Jailton Marques de Carvalho, do Globo. Bom, eu acredito que o Ministério Público Federal tem um papel fundamental em relação à tortura
E a superlotação dos presídios, eu acho que, inclusive, nós teríamos que ter uma maneira de estarmos mais presentes nos presídios, né, verificando essas situações absurdas, como ocorre com o presídio Urso Branco, em Rondônia, enfim, como ocorre com os presídios do Espírito Santo, tantas vezes denunciados, e acho que temos que assumir que essas hipóteses, elas devem sim dar ensejo à intervenção federal. Me proponho, como procuradora-geral, a ingressar com tantas ações interventivas quanto forem necessárias para, pelo menos, gerar, enfim, criar um sentimento de responsabilidade por parte do Judiciário em relação a essa situação absurda. Em relação à exploração ilegal de riquezas em terras indígenas, obviamente, eu sou... enfim, ela é ilegal e eu não tenho como defender aqui nenhuma possibilidade de legalidade dessa conduta. É preciso lembrar que os territórios indígenas, eles foram concedidos com a perspectiva de manutenção de um espaço necessário para um grupo culturalmente diferenciado, para um grupo que tem modos próprios de viver, fazer, criar. E, portanto, é preciso que esse território ele guarde as suas características, pelo menos essenciais, também para gerações futuras. E essa é uma atuação à qual eu me dedico desde que entrei no Ministério Público Federal. Obrigada, doutora Débora. Agora quem responde é o doutor Rodrigo. Óbvio, né? Nós estamos tratando aqui de proteção de direitos fundamentais. Eu acho que o problema da tortura policial e a superlotação de presídios, na superlotação de presídios, não só as questões interventivas, mas acho que é possível também, há espaço ao Ministério Público para impor aos Estados a execução de políticas públicas. Nós temos aqui políticas públicas não implantadas que ofendem a dignidade da pessoa humana. A tortura policial, nós temos aí o controle externo da atividade policial, tem que ser plenamente exercido, e a exploração ilegal de riquezas em terras indígenas, é óbvio, isso é ilegal e nós temos que combater essa ilegalidade, com certeza. Obrigada. Agora quem responde, a doutora Sandra Quiro. Bom, essas hipóteses elencadas pelo jornalista Jailson, elas envolvem várias formas de intervenção do Ministério Público Federal, inclusive no âmbito criminal. Nós já temos em vários estados da federação colegas integrando, enfim, conselhos de combate à tortura, enfim, já há conselhos destinados a essas finalidades, já há colegas integrando. Então, eu acho que foi bem lembrado pelo Rodrigo, essa parte também, tanto a parte da superlotação dos presídios como a tortura nos presídios está ligada ao controle externo da atividade policial, e aí nós temos plenas condições de fazer esse controle, estamos legitimados a fazer esse controle e devemos fazê-lo. Quanto às terras indígenas, realmente essa exploração ilegal de riquezas às vezes conta inclusive com a participação até de membros da comunidade, e isso por isso que eu disse, às vezes o envolvimento é até na esfera criminal. De qualquer modo, como a Débora bem apontou, e é uma área que eu também trabalho muito, as terras ocupadas pelos indígenas, elas são destinadas a que eles mantenham os seus modos de viver, de criar, de fazer, e, enfim, isso deve ser preservado e está garantido pela Constituição Federal. Então, nós estamos perfeitamente legitimados a ingressar com todas as ações necessárias para fazer cessar essas três hipóteses elencadas na pergunta do jornalista. Obrigada. Agora quem responde, a doutora Ela Vieira. Jailton, você pergunta qual o papel que pode ter, o papel que tem, né? É uma obrigação no Ministério Público. E além das coisas que foram colocadas aqui, eu lembro que a questão da tortura policial é uma das que o Supremo já reconheceu como caso em que o Ministério Público ele deve investigar, né?
Quanto à superlotação dos presídios, eu lembro do Conselho, de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, estabelecendo, recomendando a fiscalização dos presídios e e um formulário de visitas muito, até, ao meu ver, um pouco longo demais, mas, enfim, há uma preocupação do Conselho Nacional do Ministério Público de fazer com que todos os ministérios públicos do Brasil, eles façam essa fiscalização dos presídios. E, em muitos lugares, eu também não vou ter tempo de colocar isso, mas foram propostas ações pelo Ministério Público para desativar, interditar presídios que estavam superlotados ou com condições indignas. E, por fim, na exploração ilegal das riquezas em terras indígenas, essa é um papel do Ministério Público Federal, em que ele pode promover ação penal, promover também responsabilização civil, administrativa, das autoridades que permitem essa exploração, enfim, tem tudo a ver com o Ministério Público. Obrigada. Agora, a segunda pergunta enviada pelos jornalistas, vou sortear. A pergunta 11. Se eleito, o senhor ou a senhora seguirá a mesma linha de atuação do atual Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, no processo do Mensalão, após o julgamento dos primeiros recursos, caberá um novo pedido de prisão imediata dos réus? A pergunta é da jornalista Maíra Evo Magro, do Valor Econômico. Maíra, eu já tive a oportunidade de declarar até para o seu próprio instrumento de comunicação que a prisão que decorre do Mensalão, ela é consequência lógica da condenação. Então, não tenho não titubei em afirmar que sim, julgados os recursos, o pedido de prisão será imediato. A decisão judicial transitada do julgado deverá ser cumprida no seu inteiro teor. Agora, a doutora Sandra. Maíra, eu também já respondi essa pergunta, eu acho que para você. Primeiro, eu quero lembrar que, na verdade, a denúncia do Mensalão foi feita pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, e a defesa da ação penal, enfim, a sustentação oral, foi feita pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Portanto, nós tivemos 2 Procuradores-Gerais da República atuando nesse processo, totalmente convencidos da culpabilidade dos réus. Então, evidentemente, eu seguirei a mesma linha de atuação dos 2 Procuradores-Gerais da República que me antecederam, se eu for escolhida. E, como já disse o Rodrigo, a consequência do julgamento dos recursos é a prisão dos réus. A consequência da condenação é a prisão dos réus. Então, evidentemente, eu irei pedi-la. Obrigada. Quem responde agora, a doutora Ela Vieco. Maíra, eu realmente não consigo entender bem o que você quer perguntar com a mesma linha de atuação do Procurador-Geral. Mas como você faz a segunda pergunta, acho que tem relação com essa. Então, é evidente, no momento em que transitar em julgado a decisão, só tem um caminho, que é a execução. Então, nesse sentido, não há outra resposta. Agora, de modo geral, outras questões, eu também já respondi. Eu vou agir conforme a minha convicção jurídica fundada na Constituição e na lei. São questões, provavelmente você está se referindo a questões novas que podem aparecer e essas questões ainda não foram colocadas, não tive acesso a elas, então não posso te explicitar melhor nessa resposta neste momento. Duprá. Dúvida que, enfim, cabe ao Procurador-Geral da República ou à Procuradora-Geral da República executar, tão logo transite em julgado a decisão proferida na ação penal 470, que execute imediatamente essa decisão. Eu quero apenas, mais uma vez, ressaltar a importância, para além do cumprimento das penas, a importância simbólica desse caso. Primeiro,
por sinalizar para a sociedade que poderosos e governantes podem sim ser condenados e vir a ser presos. E o outro, que eu acho bastante impressionante, é o amadurecimento institucional do Estado brasileiro, né? Porque o Procurador-Geral da República, que primeiro denunciou, foi reconduzido. Depois, o Procurador-Geral da República, que deu sequência ao caso, também foi reconduzido. Ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal pelo PT, né, pelo governo do PT, votaram, enfim, também por condenação. Isso mostra que somos um país já institucionalmente bastante amadurecido. Obrigada. Agora vamos seguir para a terceira e última pergunta dos jornalistas, que eu vou sortear agora. É a pergunta 8. Ao analisar os processos que contestam o poder de investigação penal do Ministério Público, o Supremo mostra uma tendência de permitir as investigações, mas submetê-las ao mesmo procedimento que rege os inquéritos policiais. Na prática, seria criado uma espécie de código de conduta para as investigações do MP. As senhoras ou o senhor consideram que esse seria um bom resultado para a instituição? A pergunta do jornalista Rodrigo Aidar Moreira, do veículo Consultor Jurídico. Quem começa a responder agora, a doutora Sandra. No meu entender, Rodrigo, tudo o que nós precisamos para realizar as nossas investigações está contido na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Eu não vejo, obviamente, com muita satisfação as decisões do Supremo no sentido de permitir as investigações, até porque sou frontalmente contrária à PEC 37 e acho que só quem está a favor dessa PEC é quem deseja a impunidade dos poderosos no nosso país. O Ministério Público é o órgão mais isento para proceder a investigações, em muitos casos, mas, evidentemente, a bagagem que ele precisa, a bagagem legal, ele já tem. É o Código de Processo Penal e, acima dele, é a Constituição Federal. Obrigada. Quem responde agora, a doutora Ela Vieco. Rodrigo, o procedimento ele não pode ser igual ao que rege os inquéritos policiais, mas há um procedimento. E esse procedimento ele já está estabelecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Superior também do Ministério Público tem regras sobre procedimentos de investigação criminal. Né? Então, acho que já atendemos, né? Se há necessidade de procedimento, nós já atendemos isso. Obrigada. Doutora Débora Duprá. Como disse a ela, nós temos, não nos falta regulamentação a respeito do tema. Obviamente que toda investigação, ela pode atingir direitos dos investigados e deve ter algum tipo de controle. Agora, nós, pelo menos, temos a segurança de que toda e qualquer medida mais invasiva, ela dependerá sempre de autorização judicial. Portanto, os riscos, nesse sentido, são próximos de zero. Riscos de abuso ou de alguma coisa. Passo a palavra ao doutor Rodrigo. Bom, eu acho que o pressuposto da investigação, seja na área civil, seja na área penal, é que toda ela deva ser regrada. Nós não podemos desenvolver uma investigação sem os limites e parâmetros que possam permitir para a nossa atividade, para quem está acompanhando essa nossa atividade, o nosso próprio controle. Lembro que já existe, como disse a ela e a Débora, existem regramentos, nós queremos sim esses regramentos, né? E a nossa investigação, quando vier, ela sempre será técnica e não política. Temos que ter, até em nome da transparência, regras claras e objetivas que tracem o rumo das investigações, fixando prazos, fixando limites, enfim, dando o passo a passo daquilo que podemos e que não podemos fazer.
em nome da transparência e em nome do Estado democrático de direito, é assim que deve ser feita uma investigação na área criminal. Thank you.